Qual dia da semana deveriam os cristãos observar como o seu dia de adoração? Essa pergunta tem a sua própria história, voltando quase à época de Jesus Cristo e os primeiros apóstolos. Olá, eu sou Fernando Iglesias e gostaria de convidar você a continuarmos a nossa viagem através da história nesse 6º programa da série O Sétimo Dia. Questões acerca do sábado se destacaram grandemente numa discussão que durou séculos entre os dois maiores ramos do cristianismo. A questão em pauta era o jejum do sábado. Promovido por líderes da igreja romana, essa foi a regra promulgada contra se comer qualquer coisa no 7º dia da semana. Líderes da igreja ortodoxa oriental, com o patriarca de Constantinopla no comando, se opuseram contra a regra. A questão do jejum sabático poderia parecer uma tempestade num copo d'água. Não obstante, foi parte de uma luta dentro da igreja, uma confrontação entre o Oriente e o Ocidente que dividiu o mundo cristão em dois. No ano 692, o imperador Justiniano II de Constantinopla conclamou um concílio eclesiástico. Foi uma reunião controversial conhecida como o Concílio de Trullo. O palácio com o mesmo nome foi local onde se reuniram os bispos. Essa foi uma grande oportunidade para a Igreja Oriental contrariar a crescente influência do Papa em Roma. O cânon 55 do Concílio de Trullo está baseado no cânon 64 dos cânones apostólicos e nos vários cânones dos concílios locais. O postulado que podemos tirar desses cânones é que não se pode jejuar num dia festivo. O sábado é um dia festivo porque celebra dois eventos, a conclusão da criação e a consumação da redenção, de modo que jamais se pode vinculá-lo ao jejum. Esses bispos podiam propor quantas leis quisessem, porém não passavam de mera tinta no papel se não fossem aprovadas unanimemente pelos altos oficiais eclesiásticos. Para tal, os bispos tinham que enviar os seus cânones a Roma para assinatura papal. Eram enviados ao Papa porque ele era o principal patriarca, o primeiro entre 5 outros patriarcas iguais, que constituíam a liderança da Igreja Mundial. Como era de costume em todos os concílios, tinham que ser aprovados e assinados por todos como sinal de sua unidade na fé e ordem. O Papa não assinou os cânones do Concílio de Trullo porque estes se opunham ao jejum sabático. Além disso, ele não estava em harmonia com os outros patriarcas, por isso ele não quis assiná-los. Ele foi achado em falta. Então, o imperador tomou uma decisão apropriada contra o Papa, submetendo-lhe à detenção domiciliária. Portanto, o Concílio de Trullo não resolveu o problema. Os cristãos do Ocidente jejuavam e os do Oriente não jejuavam. Assim, o jejum sabático persistiu como uma questão divisória, um símbolo de tensão crescente entre Roma e Constantinopla. No início de 867, Focio, o patriarca de Constantinopla, o principal rival pelo poder contra o Papa, convidou seus colegas orientais a outro concílio eclesiástico. Durante o concílio, ele acusou a Igreja de Roma de sustentar 8 pontos de heresia. O cisma fociano entre Constantinopla e Roma girou em torno de vários assuntos. O assunto principal era a controvérsia sobre o sábado, como está registrado e se pode ver nos documentos primários relacionados a esta controvérsia. Com fraude e engano, eles têm procurado afastar esta gente da fé pura do cristianismo. Eles têm exigido que o povo observe o jejum sabático, contrário aos cânones da igreja. Essas duas posições tiveram pouca interação durante os 2 séculos seguintes. Então as velhas brigas se agravaram sob novas contendas. Assim como os reis rivais faziam prevalecer os seus reinos, tanto o Papa como o Patriarca quiseram predominar um sobre o outro. O maior assunto que estava em jogo em 1054, entre o Oriente e o Ocidente, era o assunto da autoridade eclesiástica.
o Papa forçou costumes ocidentais, costumes romanos sobre as igrejas bizantinas na Itália. Um deles, é claro, foi a celebração do jejum ou a observância do jejum no sábado. O Papa enviou um dos seus representantes mais proeminentes, o cardeal Humberto, para negociar com Miguel Cerulário, o patriarca ortodoxo. O esforço foi infrutífero. Ninguém quis submeter-se ao outro para salvaguardar a unidade cristã. As coisas foram de mal a pior. Chegou então 16 de julho de 1054. Então os legados papais, enfadados pela oposição do patriarca, como assim disseram, decidiram tomar uma ação insolente. No dia 16 de julho, entraram na igreja Santa Sofia e, enquanto o clero estava se preparando para o serviço da terceira hora do dia do sábado, colocaram a bula de excomunhão sobre o altar principal, à plena vista do clero e do povo presente. Ao saírem dali, sacudiram o pó dos seus pés em testemunha contra eles, exclamando: "Que Deus veja e julgue." Assim que os legados papais estavam fora de vista e do alcance do ouvido, o patriarca mandou queimar os documentos da excomunhão. Miguel Cerulário convocou outro concílio, o qual emitiu a sua própria decisão excomungando a Igreja Romana. Assim, o excomungado excomungou aos excomungadores. Está claro que a lealdade ao sábado do quarto mandamento não cessou tão fácil assim. O empenho da Igreja Romana para promover o culto dominical continuou. Um novo passo tomou a forma de uma carta, uma suposta carta caída diretamente do céu. Deus tem dado ordens para santificar o domingo, porque a própria mão de Deus escreveu este mandamento para os homens. Não seja que eles trabalhem ou façam qualquer labor servil no domingo. A própria carta diz ter sido escrita por Jesus. Disse que esta apareceu no altar de São Pedro, em Roma, e que o sacerdote que estava oficiando a missa a descobriu ali, ficando amedrontado com isso, obviamente. Uma carta do céu, imagine só. Quem não gostaria de uma carta dessas para apoiar suas próprias opiniões? Esse foi um instrumento de persuasão muito convincente, especialmente para o povo analfabeto e supersticioso da época medieval. Não era incomum na Idade Média sustentar as pretensões pessoais com cartas supostamente vindas do céu. Não havia nada melhor que autenticar-se a si mesmo com cartas provindas de Deus. É muito difícil determinar exatamente como chegou tal carta à Irlanda.